Você sabe por que agentes e grupos políticos me odeiam no Vasco da Gama? Porque eu tive o privilégio de conversar com todos eles, ou de participar de lives e entrevista com todos eles, com todos os players políticos de grupos que participavam do pleito ou da eleição no Vasco antes do dia 7 ou do dia 14. Quando eu vi que esses caras tinham para o Vasco da Gama mais do mesmo, que não tinham a capacidade de tirar o Vasco dessa situação, eu resolvi apoiar um projeto político. E isso matou de raiva essas pessoas porque eu não os apoiei, porque eu não me posicionei a favor, ou simplesmente porque eu apoiei um candidato adversário. E é por isso que essas pessoas me odeiam no Vasco. Mas eu tinha certeza que essas pessoas não iam tirar o Vasco dessa situação, e muito pelo contrário, a coisa ia piorar. Conversei com todos, como eu falei, e um deles foi o Adriano Mendes, que era VP de Controladoria, do Alexandre Campelo, que hoje é VP de Finanças do Vasco. A turma do BNDES, que diz que até 2024 o Vasco ia dever pouco mais de 100 milhões de reais. E hoje a gente está chegando na casa dos 900 milhões de reais. Quase na casa do 1 bilhão. Nessa entrevista com o Adriano Mendes, eu perguntei para ele sobre a saída dele da gestão do Alexandre Campelo e a ida dele para o projeto da Mais Vasco e do Jorge Salgado. Questionei também o fato dele não ter gostado da contratação do argentino Germancano. E ele deixa bem claro, e nessa entrevista que vai rolar daqui a pouco, não percam até o final desse vídeo, você vai ver por que o Vasco não dá certo. Você vai ver por que o pensamento dessas pessoas só afundam o Vasco da Gama. A austeridade, a torneira fechada, o projeto de não contratar jogadores que podem trazer um custo-benefício interessante, como o próprio Germancano, que nesse curto período no Vasco, está aí para se tornar o segundo maior artilheiro do clube e já rendeu para os cofres do Vasco mais de 7 milhões de reais. Valeu a pena contratar o Cano? Muito! O Adriano Mendes era contra. Então depois da vinheta eu vou te mostrar essa entrevista esclarecedora que vai te mostrar por que o Vasco continua e vai continuar nessa merda de time medíocre, disputando uma Série B com uma perspectiva terrível de um time mal montado, de jogadores refugos e com um risco muito sério de não subir para a primeira divisão. Foi para uma visão de, pô, olha só, eu contrato o craque, depois o craque se paga. Seja lá qual foi a visão, que eu não quero falar pela pessoa, o fato é que eu não concordava em nada com aquilo. O Cano, nem sabia quem era o Cano. Quem sou eu para saber quem é Germancano? Tinha nem tempo de acompanhar o futebol. O salário não era baixo, tinha luva paga, tudo isso eu fui contra. Não era o Cano, a questão não era essa. E não era só o Cano foi o menor dos problemas. O maior problema é que tinham vários Canos, e aí não dá. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal para você que curte. Conto muito com o seu joinha, o seu like que vai fazer esse vídeo ou esse canal crescer no YouTube, tá bom? Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, seja bem-vindo ao canal. E se gostar, só se você gostar, se inscreve, compartilha, segue o @Vascaíno do Cerrado também lá no Instagram, que é importante para eu poder divulgar o YouTube também lá no Instagram. Beleza? Tamo junto, vamos falar de Vasco, vamos falar desse empate ou dessa classificação que foi importante por causa dos 2.700.000 reais que vai entrar nos cofres, mas infelizmente o torcedor não está satisfeito com o time, não está satisfeito com o desempenho, apesar de que na coletiva o Marcelo Cabo disse que o time atacou, que o time criou, que só está faltando colocar a bola para dentro, enfim, trouxe dois trechos dessa live para que não fique muito grande, dois trechos dessa entrevista coletiva para explicar esse empate ou como que o Vasco conseguiu esse empate contra o Boa Vista e essa classificação. Primeiro ele fala que depois do primeiro tempo ruim, ele entra com o Marquinhos Gabriel, que melhora a movimentação do time entre os volantes, porque ele se movimentava entre os volantes
do Boa Vista, e ele investe o Léo Jabá com o Gabriel Peck, que é o que a gente tem cobrado. O Gabriel Peck rendia mais do lado direito e o Léo Jabá arrebentou do lado esquerdo, deu 2 assistências para um gol anulado e o outro gol do gol de fato, que é o gol do Germancano. E aí ele fala dessas 2 situações que ele acabou tomando essa decisão no intervalo e que o Vasco conseguiu aí obter êxito por causa dessas modificações. Com a entrada do Marquinhos Gabriel também me deu essa opção dele circular ali entre os volantes e a gente ganhar um pouco mais de volume. E outra coisa que foi fundamental para o nosso segundo tempo foi a troca de lado do Peck com o Léo Jabá. Eu entendi que o jogo estava de profundidade, né, como saiu o gol, que eles pudessem atacar um espaço com a perna de dentro. E acabou o Peck fazendo o gol, na minha opinião foi um gol legítimo, e depois teve a jogada do Léo Jabá para o gol do Cano. Então a gente... Bom, logo em seguida o Marcelo Cabo fala aí da interferência da arbitragem em um gol que para ele tinha sido um gol legal, que a bola pega mais involuntariamente no braço do Germancano. Para mim, aí é a opinião, ele diz que é um lance interpretativo, para mim foi irregular o gol, mas ele fala da questão de ter rolado uma interferência externa, porque ele estava do lado do auxiliar e do bandeirinha e ele não viu essas pessoas se posicionarem. Ele diz aí que o juiz teve informação de outras pessoas, e isso aí, mais um erro crasso, mais um erro gravíssimo de manipulação, porque não pode, é contra a regra do futebol brasileiro, esse tipo de interferência, e sempre, mas sempre contra o Vasco da Gama. Quanto à questão do gol anulado, é simples. Na minha opinião, houve interferência externa, né? Porque o gol foi validado pelo árbitro. Eu ouvi do assistente do quarto árbitro que foi gol, que ele iria sair a bola do meio assim que terminasse a confusão. Quando o árbitro se dirige para poder sair a bola, ele ouve alguma coisa de fora, coloca a mão no ouvido e escuta e anula o gol. Eu fui perguntar, ele falou que estava falando com o assistente. Eu estava do lado do quarto árbitro e do lado do assistente. Em nenhum momento eu ouvi uma interferência deles falando assim: o gol está anulado, não foi gol. Então, a minha opinião, houve uma interferência externa, eu não sei como e qual, né? Eu acho que o árbitro, ele apontou para o meio, ele deu o gol, o que demorou 3 minutos e meio para ele desfazer a confusão, a pressão que o Boa Vista fez, os jogadores nele, e ele sempre falava pra gente: não, eu vou desfazer aqui a confusão e a gente vai sair a bola. Então, para mim resumir, houve interferência externa. Agora, o lance é de interpretação. Eu olhei no vídeo agora algumas vezes e eu continuo entendendo que o lance é de interpretação. Desde o momento que ele interpreta no ato do lance, ele dá o gol e não tem VAR, como é que ele mudou a opinião nesses 3 minutos e meio? É isso que eu quero buscar entender. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha, que eu tenho certeza que você esqueceu de dar o like. Então deixa o like, que agora é uma parte mais interessante aí desse vídeo, que é a entrevista que eu fiz com o ex-VP de controladoria do Alexandre Campelo e atual VP de finanças do Jorge Salgado, né? Então deixa o joinha e eu vou explicar para você o que aconteceu. Nessa entrevista eu perguntei sobre a saída dele e sobre o Germancano. Na primeira parte agora, ele vai falar sobre o Vasco que estava no caminho correto e que, seguindo a trilha, que não ia ter títulos, ia ser doído, ia ser difícil, mas era um caminho que ia diminuir a dívida do clube. E coisa que a gente viu que não aconteceu, muito pelo contrário, aumentou, mas aumentou muito. E falou também sobre o projeto de reforma de São Januário, que era autossustentável, que ia trazer um lucro, uma receita para o clube. E hoje eu vejo eles falando em vender sede para poder ajudar no projeto de reforma de São Januário, totalmente contrário do que eles tinham falado nessa entrevista lá no canal do professor Mariotti. Quando eu entrei lá, era para fazer essa transformação sabendo que a gente não ia dar dinheiro, sabendo que a gente não ia ganhar título. Isso ia servir com o tempo. O acordo que eu fiz com ele na entrada, com o Campelo, foi seguir essa linha. Ele foi corajoso de seguir, né? Ele foi corajoso de seguir. E essa linha que eu estou falando que dá frutos. Tem profissionais, você tem uma TOTS lá dentro. Hoje o Campelo aprova pagamento no celular. Ele puxa fluxo de caixa no celular. Meu irmão, isso é Vasco. Esse é o Vasco de hoje. Sabe, a gente tem um projeto de São Januário que vai tornar autossustentável não só o estádio, mas vai tornar... o Vasco vai receber dinheiro do estádio, além de se pagar, de graça. A gente tem um CT, então assim, andou muita coisa.
Vou trazer uns dados aqui antes de mostrar o porquê que o Vasco está nessa situação. Você vai entender hoje por que a gente montou um time medíocre, por que a gente está tendo muita dificuldade e por que a gente não vai ter aí um horizonte com essa gestão. Vamos lá. O Germancano, ele tem 33 gols e é o terceiro maior artilheiro estrangeiro no Vasco. Atrás do Vila Doniga, que era um uruguai, que tem 83 gols, e o segundo, o Silvio Parodi, que é um paraguaio que fez 37 gols. Ele está a 4 gols atrás do segundo maior artilheiro estrangeiro no Vasco da Gama. Passou o Alfredo Gonzalez, argentino, que tinha 30 gols, e passou o quinto colocado, o Petkovic, o sérvio, que tinha 28, que tem 28 gols. O Germancano, ele já rendeu para o Vasco da Gama, os gols do Germancano rendeu para o Vasco da Gama 1 milhão e 100 mil reais. 7 milhões e 100 mil reais. Esse é o número correto. Vasco 1, Oriente Petroleiro 0, na Copa Sul-Americana de 2020, gol do Germancano. Altos do Piauí 1 e Vasco 1, Copa do Brasil em 2020, gol do Germancano. Vasco 1, ABC de Natal 0, Copa do Brasil de 2020, gol do Germancano. Vasco 1, Boa Vista 1, jogo de ontem, Copa do Brasil 2021, gol do Germancano. Todos esses jogos renderam uma premiação de 7,1 milhões de reais para o Vasco. Fora o 1 milhão que era para ter ganho na Copa do Brasil, ou no Campeonato Carioca, com um gol em cima do Botafogo, só que esse campeonato vagabundo não pagou a premiação. Então tá aí, 7 milhões é o que rendeu esse jogador que o Adriano Mendes não queria no Vasco da Gama. Observe essa entrevista e você vai entender por que o Vasco não quer investir no futebol, por que o Vasco não quer contratar jogadores, por que o Luxemburgo saiu do Vasco, porque naquela entrevista que ele deu na Vasco TV, dizendo que ele ficaria no Vasco, mesmo até de graça, mas que o Vasco precisaria contratar jogadores para competir, que aqui jogadores caros traziam um rendimento, traziam times competitivos, que geravam lucro, que geravam premiações melhores, títulos e etc. A gente acabou caindo por não ter essa visão, por ter essa visão medíocre da austeridade. Essa maldita austeridade que está levando o Vasco para o fundo do poço. Você vai ver aí logo a seguir que ele não queria esse investimento no futebol, saiu porque contratou o Cano, que tinha vários canos para entrar no Vasco, porque o salário era muito alto, porque ele entende que se ele não tiver dinheiro, ele não contrata jogadores, e um monte de absurdos que você vê na prática nessa gestão, e pessoas que defendem essa gestão, que estão em grupos de WhatsApp, chorando porque o time é ruim, chorando porque o time é um nhaca, mas defendem o modelo. E o modelo é que fez com que o Vasco virasse o time que ele tem hoje, ou que o time que ele formou hoje para disputar a Copa do Brasil e a Série B. Essa linha de andar, você tinha duas direções. Era você reequilibrar financeiramente o clube, que era o mais importante, e uma série de mudanças estruturais, que são essas que eu estou falando, que iam segurar na hora que equilibrasse, que isso fosse perene. Pois bem, na parte financeira, a coisa ela começou a ter uma discussão em relação a gás de futebol ao longo de 2019. No início do ano teve, no meio do ano teve e teve no final do ano. A questão de você parar e fazer ajuste na hora é complicado. No meio do Campeonato Brasileiro, todo vascaíno vai lembrar o que foi aquele Ceará e Vasco, aquele 0-0, aquele terror. Então, assim, não dá para pensar em cair, não dá para passar por aquilo de novo. Então, a gente não teve uma conversa, mas não fechou essa conversa, se alinhou essa conversa para final do ano. Quando a gente fez o orçamento, setembro e outubro, eu, Horácio, João Marcos, o pessoal lá do banco, ficou claro que a gente tinha que realinhar. Quando a gente foi apresentar o orçamento para o Campelo, de fato tinha uma previsão para aumentar o gasto no futebol. E não era só o Cano. Era muito mais jogadores. As pessoas olham, mas poxa, ele saiu e só tem o Cano. Né? Só tem a contratação do Cano. O Cano é a contratação que restou da discussão. Ele nem pôde contratar mais. A discussão era várias contratações. Sabe? Então você olhava, você não conseguia pagar a folha, você estava com o salário atrasado, e você ia contratar. Isso me gerou uma série de problemas. A primeira delas é o seguinte: eu achei, assim, eu não consigo contratar alguém sabendo que eu não vou pagar.
Isso era o meu problema. Eu estava olhando os números me falavam que eu não ia pagar. Então, assim, isso era um negócio que no mundo do futebol pode ser comum aqui e ali. Você pode até ter uma venda depois e pagar o cara, mas os números naquele momento estavam dizendo que não pagavam. Segundo, ele colocava, assim, uma desaceleração em risco o plano de recuperação que a gente traçou. É só você ver agora que a gente voltou a aumentar a dívida para 640. E se você olhar o balanço com calma, você vai ver que foi investimento no futebol. Tanto é que não está no resultado. Se fosse o resultado ruim, viria do resultado. Teria 40 milhões de prejuízo, 40 milhões de aumento de dívida. Não é isso. Você teve investimentos, você teve gasto no futebol que levaram a isso. Então, assim, se foi por causa da eleição, se foi por se sentir mais seguro politicamente, se foi por uma visão de, olha só, eu contrato o craque e depois o craque se paga. Seja lá qual foi a visão, que eu não quero falar pela pessoa, o fato é que eu não concordava em nada com aquilo. E eu me sinto útil, eu só consigo estar no Vasco fazendo coisas que eu acho que fazem bem pro Vasco. Eu nunca vou fazer mal pro meu clube. Nunca. Adriano, E no momento que eu achava que aquilo era ruim pro clube, eu não me senti mais capaz de estar do lado. Essa é a verdade. O Cano, nem sabia quem era o Cano. Quem sou eu para saber quem é o Germancano? Tinha nem tempo de acompanhar o futebol. Acho ele excelente jogador, acho que caiu até bem. Muito melhor contratações foram feitas ano passado, mas evidentemente que eu não entrei. O salário não era baixo, tinha luva paga, tudo isso eu fui contra. Não era o Cano, a questão não era essa. E não era só o Cano foi o menor dos problemas. O maior problema é que tinham vários Canos, e aí não dá. Se um Cano com pouco mais de um ano no Vasco nos rendeu mais de 7 milhões, imagina vários Canos. Tá bem óbvio por que a gente tá na merda, tá bem óbvio por que o Pássaro só contrata jogadores voltando de cirurgia, lesionados, ou que são reservas, ou que jogaram futebol há muito tempo. Tá bem claro por que a gente não traz jogadores que disputam o campeonato, que estão num viés de alta, e não adianta falar de cofre, que o Campelo passou pelos mesmos problemas, mesmo assim trouxe o Guarim, trouxe o Germancano, trouxe o Benítez, trouxe o Galaza. Então essa desculpa não tem, até porque vocês sentaram na cadeira dizendo que tinha providência para o clube. E aí o que a gente está vendo é que essas providências não foram tomadas. Mentiram com relação a dinheiro, sacanearam funcionários, saiu do ato trabalhista, a gestão é um desastre e dentro de campo é o reflexo ou é o resultado de tudo que a gente viu com relação a esse pensamento mesquinho da política da austeridade. Gostou do vídeo? Desculpa que ele foi um pouco longo, mas precisava para explicar para vocês por que a gente está nessa situação. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, fique com Deus e saudações vascaínas.